mais uma vez, no livro de Deuteronômio, capítulo 27, nós vamos ler o verso 11 até o final do capítulo. Deuteronômio, capítulo 27, nós vamos ler a partir do verso 11 até o final do capítulo. Diz assim a palavra de Deus. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo, estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. Todo o povo responderá: amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se ajuntar com o animal, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que feriu seu próximo em oculto, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá: amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez, irmãos, para podermos ouvir a pregação da palavra de Deus. Vamos em oração mais uma vez. Bendito Senhor, nós exaltamos o Teu nome nesse Teu santo dia, a fim de podermos, ó Deus, adorar o Senhor por meio de cânticos, de leitura da Tua palavra, da oração. Agora, nós desejamos ouvir a Tua poderosa voz. Fala conosco, Senhor, pelo amor do Teu nome. Apieda-te do Teu povo. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, a fim de podermos contemplar, Senhor, as maravilhas da Tua lei, compreendermos a glória do Teu Evangelho no texto da Antiga Aliança. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Nunca, irmãos, a lei de Deus, ela é dada ao povo simplesmente com uma ideia para você seguir ou não, ou um princípio para que você associe com outros princípios, então encontre na sua perspectiva um modo de vida adequado para você. É por isso que quando Deus entrega a lei, as bênçãos e as maldições, elas são colocadas, e uma das razões disso é para que claramente se diga que nós não somos guiados por ideias, nós somos guiados por leis.
Nós não somos guiados por pensamentos particulares, nós somos guiados por ordem bíblica. E isso traz sobre aqueles que estão sobre esses princípios bênçãos ou maldições. É por isso que, quando Deuteronômio, Moisés fala acerca de Cristo, em Deuteronômio no capítulo 18, ele diz acerca dele, dizendo que viria um profeta semelhante a ele, Moisés, e o texto diz, a ele vocês devem ouvir, e diz mais, e que serão condenados, ou então serão punidos aqueles que não obedecerem à sua voz. Você entende? Não é simplesmente ele veio para dar uma instrução para você, ele veio para lhe dar algum conselho. Não, não é esse o ponto. E muitas vezes é assim que nós pensamos. Nós lemos a lei de Deus, nós lemos as Escrituras e a gente acha que o que Deus está ensinando a gente é uma boa maneira de viver nesse mundo caído, sem implicações para o tempo de hoje e para a eternidade. Ora, não fazer aquilo que alguém me manda fazer segundo a sua própria opinião, me faz certamente quebrar princípios, mas quando eu desobedeço diretamente aquilo que Deus ordena, eu estou debaixo de juízo de Deus. Moisés acabou de dizer isso ao povo nos textos anteriores. Ele tratou do cuidado aos pobres no capítulo 14, capítulo 15. No capítulo 4, ele tratou acerca dos ídolos. Vocês não viram a aparência de Deus, vocês ouviram a sua voz. No capítulo 9, ele diz que eles são indignos. Ele vai falar acerca das impurezas sexuais. Ele vem falando isso, para que fique claro que não é meramente uma ideia para você seguir. Essa é a palavra de Deus, que tem consequências eternas. Eternas. As bênçãos e as maldições. A nossa sociedade, ela sofre grandemente porque ela omitiu das gerações, ela tem omitido das gerações verdades que têm peso eterno e tem sucumbido a conceitos momentâneos, temporários, que mudam de acordo com as circunstâncias. E passo a impressão para os nossos jovens que nós somos guiados pelo pensamento do ano, pelo pensamento da época. Não. E aqui, jovens, prestem bem atenção nisso. Vocês têm nas mãos a palavra eterna de Deus. Seguir a palavra de Deus significa as bênçãos de Deus sobre nós. Rejeitá-la, as maldições de Deus sobre nós. Essa é a lógica bíblica. Não é um mero conselho. É a lei de Deus. Eles estão entrando na terra prometida, eles vão cruzar o Jordão, é o que está sendo dito aqui por Moisés. Existem dois montes ali, logo na entrada, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, é o que ele está dizendo no texto. Existe um vale aqui. O que acontece é que de um lado do monte você vai encontrar 6 tribos representadas. Do outro lado, no outro monte, você vai encontrar mais 6 tribos representando o povo. Ali eu tenho, de um lado, onde as bênçãos serão pronunciadas, os filhos das mulheres, das que são mulheres de Jacó. Do outro lado, os que não são os filhos legítimos, os que são legítimos, mas são das servas, estão colocados ali. A livre e a escrava.
Nós já falamos domingo passado, quando citamos isso, que também do lado desse monte, onde há maldição, que é do lado das tribos, das esposas, não das esposas de Jacó, mas das servas, onde a maldição é posta, é decretada, ali, naquele lugar, também está colocado o altar onde o sacrifício seria realizado. Mas agora, indo na direção da sequência da narrativa, né, ele diz que nesses dois lugares se pronunciaria as bênçãos e as maldições. As bênçãos e as maldições. Eles estão entrando na terra. Isso vai ecoar é um ato único, isso não era algo que era para ser repetido. Eles estão entrando na terra. E aquilo ali representa a realidade daquele povo que adentra a terra prometida. Vocês são, de fato, o povo de Deus. E vocês devem se submeter às leis de Deus, nesse mundo que foi dado por Deus. Nesse mundo que pertence a Deus. O que acontece aqui, o texto, ele usa uma expressão interessante, eu queria que você voltasse comigo no início, no verso 12, ele diz assim, na sequência, ele fala: quando houverem passado o Jordão, lembra, e é exatamente esse aspecto, quando vocês tiverem cruzado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo. Quem são estes? Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Azé, Zebulon, Dan e Naftali. Lembre-se que desse lado aqui estão aqueles que nem mais no meio das tribos de Israel vão ser notados, como Apocalipse não cita mais o nome de Dan, por causa da idolatria que ele permite entrar no meio de Israel. Só que no verso 14 ele faz uma declaração interessante, ele diz: os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. Então os levitas que estão no meio dos dois, entenda, se você olhar para o monte que vai abençoar, ele diz Simeão, Levi, Judá. Mas quando ele encerra a descrição dos dois montes, ele diz: os levitas declararão maldito, maldito, maldito. Essa é a expressão que ele utiliza aqui. É porque os ministros da palavra, irmãos, eles têm uma obrigação na pregação. Eles não devem apenas anunciar as boas novas de salvação, porque essa é a mensagem central, mas ele deve também anunciar a condenação para aqueles que rejeitam tais verdades. Ser de um lado, ser de outro, os levitas anunciarão a maldição, diz o texto sagrado. Observe bem, certo? Há uma preocupação geral naquilo que deve ser feito, por isso as regras são bem colocadas. Como eu disse, não vai ser feito de novo, é feito apenas no dia que eles entram naquela terra. Os montes estão colocados ali. A promessa, ela pertence aos filhos da livre, da esposa, não da escrava, é que o texto vai dizer no Novo Testamento. Mas o ponto é que as 6 tribos de um lado e as 6 tribos de outro lado vão falar para todo Israel aquilo que acontecerá com eles caso eles pratiquem aquilo que é contrário aos mandamentos do Senhor. As tribos que estão colocadas aqui são essas, como falamos, e as razões aparentemente são essas também, que elas são divididas de acordo com os filhos, de onde eles nascem. Parece que essa é a razão principal. Mas o aspecto que nós podemos ainda pensar, não é que os levitas foram chamados para abençoar o povo.
Tanto é que é isso que é ordenado a eles. Você vai ver que quando você vai encontrar Arão, não é? Tanto é chamado a bênção araônica, que descreve que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Isso é a bênção dos levitas, a bênção de Arão. Então eles foram chamados para abençoar o povo de Israel. Uma vez que o sacrifício foi feito, eles abençoariam o povo. Mas note como é ordenado a eles. Eles vão ler as maldições aqui. Maldito, maldito. E aqui o compromisso que eles têm em saber se viverem daquela forma, eles estão debaixo de maldição. Como é importante nós sabermos disso, irmãos. Nós não pregamos apenas o conforto do Evangelho, esse é o nosso grande passo, é o grande ponto. Nós não pregamos apenas o Evangelho, a graça, nós pregamos também a lei, a ordem, a maldição sobre aqueles que não fazem o que é ordenado pelo Senhor. O Senhor diz, aqueles que não cumprem as palavras escritas no livro da lei recebem um juízo sobre si. É maravilhoso nós pensarmos que quando Jesus Cristo chega, e Matthew Henry faz esse comentário na sua obra, bem interessante, ele diz, quando Cristo sobe ao monte, ele diz que era o seu monte Gerizim, lá no Sermão do Monte ele descreve isso. Ele então só fala as bênçãos, bem-aventurado, bem-aventurado, porque ficou a cargo dele para onde todo o sistema sacrificial apontava, abençoar de fato o seu povo. É por isso que ele entra onde estavam os discípulos com medo dos judeus e diz, paz seja convosco. Ele abençoa a sua igreja. Ele que foi dado a graça, o poder de abençoar o seu povo. Mas no texto sagrado, você vai encontrar agora que o que eles estavam fazendo aqui é como se fosse uma profissão de fé. Eu creio, eu aceito. E eles vão dizendo amém, 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 comprometendo-se a viver daquela forma. O que os levitas vão fazer com a igreja, ali com o povo de Israel naquele momento, era que a verdade de que a lei de Deus não é uma mera ideia, mas é a palavra que tem poder para libertar o homem, para condená-lo, ela precisa ser obedecida verdadeiramente. Você não pode se apartar dela. E ao mesmo tempo, todas as vezes quando ele diz amém, 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 eles estavam afirmando claramente que é justo que seja assim. Quando ele diz amém, não estão dizendo porque não poderia ser mais tranquila essa lei, porque não poderia ser diferente. Eles estão afirmando, é assim, é isso mesmo, isso é a sabedoria de Deus, essa é a vontade de Deus, Ele é sábio, a sua vontade é perfeita. Não há no coração, e não deve ter no coração, a ideia de que, por que tanto radicalismo, por que tanta força? O amém diz exatamente isso. Isso vai causar sobre eles, irmãos, uma manifestação contínua daquilo que ele diz, o eco daquilo que eles disseram aqui, percorrerá toda a vida deles. Eles vão ter que lembrar a vida toda. Nós não podemos nos afiliarmos às práticas malignas das pessoas que moram em Canaã. Nós não podemos nos afiliar, não podemos nos relacionar de modo pecaminoso com as práticas desse mundo. Os nossos filhos vão dizer, nós não vivemos como aqueles que não conhecem a Deus. Os pais vão dizer, nós não criamos os nossos filhos como esse mundo cria os seus filhos.
O patrão vai dizer, eu não vou governar a minha empresa como os empresários ímpios governam suas empresas. Os empregados dirão, nós não vamos trabalhar como aqueles que não temem a Deus. Nós vamos dizer amém, amém, a tudo aquilo que ele diz, e ele está dizendo, ora, isso obriga vocês a viverem assim. Em todas as esferas, vocês vão ter que lembrar disso todos os dias da vida. E aqui é uma coisa importante, porque você vai ver que é uma palavrinha importante nas maldições, aqui nós vamos referir daqui a pouco. A palavrinha secreto, ela é usada várias vezes no texto, oculto nesse caso aqui. No verso 15 ele diz assim, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E aqui ele está falando que não é que vai ter um lugar de adoração, é na casa, é dentro do lar. E esse oculto vai se repetir algumas vezes no texto, né? Por exemplo, no finalzinho, quando ele fala de tirar a vida daquele indivíduo, ele usa essa expressão. Lá no finalzinho ele vai dizer assim, no verso 21 ele vai falar, maldito aquele que se ajuntar com o animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. 24, maldito aquele que feriu seu próximo em oculto. Então há uma preocupação aqui em repetir esses termos, porque ele não está falando isso como sendo algo que é praticado em praça pública, mas em oculto, em casa, no coração. Isso então obriga, de alguma forma, um compromisso de todos, para que aquele indivíduo que jurou naquele momento dizendo amém, ele também se responsabilize pela vida do outro, em admoestar o outro dizendo, olha, cuidado, a tua casa tem um altar, tem um ídolo. Isso trará maldição para Israel. E você vai dizer ao teu irmão, olha, cuidado, você está vivendo de modo pecaminoso, cuidado para que Deus não destrua a sua vida. E você traga condenação para toda a nação, para toda a igreja. E você também vai poder ser ajudado pelos outros, há um compromisso entre todos de que a lei de Deus seja guardada. Nós nos ajudaremos, e ajudaremos a nação, ajudaremos a igreja a se manter santa, como a Escritura ordena claramente. Nós vamos aprovar as práticas justas e vamos reprovar as práticas ímpias, é o que a Escritura diz. Então os levitas, que não apenas anunciam as bênçãos, mas também agora as maldições, eles passam a enumerar quais as maldições que virão sobre o povo. Lembre-se disso, tá? Que onde você tem maldição, você tem o contrário estabelecido, a bênção. Ora, se será maldito todo aquele que pratica isso, obviamente será bendito aquele que foge desse pecado, né? Então o aspecto negativo da lei sempre é um princípio claro, mas aqui é uma razão, a razão é a conclusão do texto, porque no verso 26 ele diz, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E aqui então nós temos uma clara manifestação de que maldito aquele que não cumpre toda a lei. Esse é o grande ponto, é para onde ele está conduzindo o texto. As maldições aqui revelam que você pode guardar uma dessas leis ou guardar 99% delas. Se você quebrar uma delas, você está sob maldição. Esse é o princípio da lei. Todo aquele que é transgressor da lei está sob maldição. É isso que a Escritura vai nos ensinar. Então, como é que ele começa a descrever as maldições? E aí, ele naturalmente, veja, o que nós acabamos de ler na leitura da lei de Deus, da vontade revelada em Êxodo 20, nos ajuda a entender isso aqui, o que passa a acontecer. Perceba que a primeira lei
diz respeito, o primeiro mandamento diz respeito a não ter outro Deus além de Deus. O segundo mandamento é não fazer imagem de escultura e adorar tais imagens. O mesmo princípio permanece. A primeira grande maldição de um povo, irmãos, diz respeito ao culto, à idolatria. Adorar a Deus por meio de imagens de escultura. Essa é a primeira grande maldição de uma nação. Isso, você pode ter certeza que a maneira com que a ordem é descrita no texto, ela não é simplesmente uma coisa fortuita, não, ela tem aqui uma causa, consequência. Porque é assim que foi desde o princípio. Adão não matou Eva primeiro. Ele primeiro quebrou a lei de Deus, ele se apartou de Deus. Então, o irmão, os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, Caim mata Abel. Antes do homicídio, veio o afastamento de Deus. A gente sempre diz isso, né? Quando você... a W. Pink fala, quando vai tratar sobre casamento misto, namoro misto, ele diz, antes de você se apaixonar por um homem ou por uma mulher que não teme a Deus, você começou a preencher o papel de divórcio com Cristo, você já se separou dele. Para que você se junte dessa maneira, você tem que começar a abandonar verdades anteriores. O que vai acontecer na lei, na sequência das maldições, elas são causadas por essa primeira aqui. Por causa do culto, do modo como Deus é adorado, certamente você tem uma sociedade que vive para satisfazer os seus próprios desejos. Veja o verso 22, desculpa, o primeiro verso da maldição, ele diz assim, no verso 15, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá amém. Aí você tem a sequência. Aquele que desprezar o seu pai, aquele que mudar os marcos do próximo. Então, a primeira tábua da lei, depois logo o primeiro mandamento da segunda tábua da lei. Então, não farás imagem de escultura, honra teu pai e tua mãe. Lembre-se que toda a prática de iniquidade estabelecida pelos gentios, vivida pelos gentios, é fruto disso. É só você voltar comigo lá em Romanos, capítulo 1, por favor, texto que nós já trabalhamos, mas eu queria que você voltasse comigo para esse texto. Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Romanos, capítulo 1, diz o apóstolo Paulo: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto que deles se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja, eles adoraram a criatura no lugar do Criador. Aí, 24. Por isso, entende, irmãos? E aí vem o por isso, né, que é lógico, por essa causa, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. E aí vem práticas de imoralidade que vão estar na parte final daquela sessão das maldições. Mas tudo começa aqui.
Mas a preocupação de Moisés e do Senhor aqui não é simplesmente com as nações, é com o coração do povo de Deus. Ele diz: se você fizer isso e colocar em lugar oculto, você colocar isso em lugar oculto, maldito. Se você levantar um poste ídolo na sua casa, se você levantar um altar para adorar na sua casa, se você acender velas para algum santo na sua casa, maldito, diz o texto. Você não faz isso na igreja, em praça pública, mas ele está falando: fizer isso em oculto. E essa maldição, ela terá consequências na própria nação de Israel. Por isso que muitos dos pecados, é importante isso, cometidos em oculto, a impressão que dá é que eles causam apenas danos para mim, mas eles causam dano na minha casa e na igreja. O pecado contamina todos. É por isso que a nossa luta é grande. Aí a razão é: maldito aquele que faz tais coisas, que pratica tais coisas. Consequentemente, irmãos, se a primeira grande relação é a minha relação com Deus, a minha relação com o Criador, com o meu Redentor, ela não pode ser feita por meio de idolatria, por meio de imagem, de escultura, embora não seja feita em público, em lugares ocultos, ela é condenada por Deus. Qualquer tipo de adoração dessa forma é condenada por Ele. E com isso ele diz: isso é a tentação do nosso coração, adorar a Deus segundo a nossa própria imaginação. Às vezes nós adoramos a Deus segundo o que a palavra nos ensina, mas no fundo do nosso coração nós somos rebeldes ao modo de adorar a Deus. Nós queremos adorar segundo o nosso próprio pensamento, a nossa própria imaginação. Se nós não aprendemos a morrer para nós mesmos, inicialmente, no modo como nós adoramos a Deus, teremos muita dificuldade para fazermos aquilo que agrada a Deus em todas as outras áreas, que requer também a morte contínua. Então o verso 16 entra com a maldição associada aos pais. Ele diz: maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Ele cairá sobre a sentença dos magistrados, tanto é que esses filhos podem ser levados quando obstinados, quando os pais tentarem de tudo e obstinados, eles não obedecerem, os magistrados vão tratar com ele e até mesmo apedrejá-lo, diz o texto sagrado. Aquele que não honra pai e mãe. Talvez você, jovem, adolescente, você goste de escutar conselhos dos seus youtubers, daqueles mais loucos na internet, dos que influenciam a cabeça de vocês para serem rebeldes, para andarem segundo o seu próprio pensamento, os seus colegas que tentam incitar em você desobediência, o seu próprio coração que deseja desobedecer. Lembre-se disso. Maldito todo aquele que não respeita, e é importante isso, que despreza o seu pai e a sua mãe, que despreza os ensinos, as instruções dos seus pais. A primeira grande coisa que aconteceu foi: nós desprezamos o modo de adorar a Deus,
Agora nós desprezaremos as instruções dos nossos pais. Isso tudo, irmãos, é um caminho para a autonomia. Nós não adoramos segundo o Senhor requer e não aceitamos autoridade sobre nós, começando em casa. E nós desprezamos eles. E a palavra desprezo, ela é interessante, porque não é só no sentido de não se importar com ele, mas é desprezar as instruções deles, as orientações deles. Maldito todo aquele que despreza seu pai e a sua mãe. Maldito. Nós não teremos uma igreja ajustada e sociedade justa se primeiramente não nos submetermos a Deus e consequentemente aos nossos pais. Mas aí vem outra maldição, que está ligada ao 8º mandamento, diz o texto. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Veja, irmãos, eu adoro a Deus segundo o meu entendimento, eu sou governado pelos meus próprios pensamentos, os meus pais eu desprezo também os limites de cada um, e aqui ele está falando do roubo, não furtarás. Por quê? Imagina Israel, as terras foram distribuídas por Deus e cada um tinha limite com o próprio irmão, e aí ele diz, olha, não mude o marco, não mude a fronteira, não mude o limite, não ganhe terreno do outro, não ganhe espaço do outro. Você vê muito isso nos nossos dias. A minha igreja local, onde eu nasci lá em Tucuruí, está construindo o templo. E eles descobriram, quando estava construindo, que o vizinho do lado, de modo bem esperto, ele construiu a parte de cima da casa mais para dentro do terreno da igreja. E se tirar agora, tem que quebrar a casa dele. E a igreja, para não entrar em questões e brigas desnecessárias, moveu o marco e ele ganhou a parte que ele havia entrado. Um terreno grande não vai ter tanto problema, mas o espírito, você pode, esses atos são atos ocultos, né? Você faz isso na madrugada, você faz isso na obscuridade. Você pode não adorar a Deus por meio de ídolos na igreja, mas se o fizer em casa. Você pode não desprezar seus pais na frente dos outros, mas se fizer em casa. Se você em secreto mudar o marco das pessoas. Pode ser que os magistrados não saibam, mas saiba você hoje, maldito é aquele que pratica essas coisas. O Deus eterno é quem declara isso. Maldito o que faz essas coisas, o que pratica. O roubo. Aí você tem ainda o 7º mandamento na sequência. Maldito aquele que fizer, e aí está mesmo ligado ao princípio do engano, não é? Vamos chamar do 8º. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. E aí vem, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. E aqui, entenda, tanto um como o outro estão ligados ainda ao mandamento não furtarás. Na sequência é que nós vamos ter o 7º mandamento sobre adultério e sobre os pecados sexuais. Mas aqui o que ele está dizendo claramente é, ora, você pode afastar o marco, você pode aproveitar que o outro não vê para poder tomar o que é dele. Você pode impedir o direito do que não tem poder e tomar para si. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. O verso anterior, maldito aquele que fizer o cego errar o caminho.
Maldito aquele que se aproveita das fraquezas dos outros, maldito aquele que se aproveita da miséria do outro, da impotência do outro, da incapacidade do outro, não para protegê-lo, mas para extorquir, para ganhar, para se beneficiar. Esse é um princípio tão sério, irmãos. É por isso que, lá no livro de Tiago, ele vai dizer que a verdadeira religião é essa. Ele diz, é você cuidar do órfão e da viúva e manter-se incontaminado do mundo, puro das coisas, manter-se puro. Por que isso é importante? Qual a lógica disso? Porque quando vocês praticam, quando vocês vão tirar o direito do outro, quando vocês se aproveitam da pobreza do outro para poder se beneficiar, vocês estão trazendo sobre si maldição. E você vai ganhar, você vai ter benefícios nessa terra. Mas lembre-se, maldito aquele que pratica tais coisas. Maldito aquele que pratica tais coisas. Se aproveita da pobreza, da miséria, para se beneficiar. Nós ouvimos falar tanto desse imposto que era obrigatório e que pessoas, acerca do carro, né, do DPVAT famoso, nós ouvimos falar tantas histórias de pessoas que sofriam um acidente e nem sabiam, mas tinham pessoas ali dentro que se aproveitavam para extorquir dinheiro dessas pessoas. É tão comum se ouvir falar nisso. No meu estado, no interior do Pará, tem um cidadão que é milionário. Ele vive disso. Ele vive disso. Ganhando, tirando vantagens. Se saindo bem, se livrando do fisco, se livrando do governo, mas esqueceu de um detalhe. Maldito, você é maldito, está sob maldição. E você vai se encontrar com Deus. Ainda na sequência do texto, no verso 20, ele diz: maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai. Todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se ajuntar com o animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. E aqui você tem uma sequência do 7º mandamento. Aqui ele não está dizendo que o adultério não é maldito, não. Ele está pegando aqui, irmãos, veja, essas são as práticas daqueles de onde Israel está entrando. Essa é a prática dos cananeus, é assim que eles vivem. Então lembre-se disso. Vocês não vão viver dessa forma. É necessário ter pureza no casamento. É necessário ter pureza no relacionamento. E Deus estabeleceu um modo único de você viver a sua vida íntima, pura. É se você viver num casamento, com fidelidade à sua esposa. Você não tem outra maneira, não há outro caminho. E aí vem as aberrações. As aberrações disso. As tragédias disso. Incesto, bestialidades, que é próprio do coração, que se abre para viver segundo pensamentos, não segundo as regras de Deus, a lei de Deus. Deus guardou uma ocasião em um lugar, irmãos, a ponto dele dizer que o seu leito seja sem mácula. Mantenha o seu leito puro. Deite-se com a sua esposa.
não é sua namorada, não é sua noiva, é sua esposa. Sua esposa. Maldito aquele que pratica das coisas. Como a pureza da igreja começa e da sociedade estabelece. O culto, a relação com os pais, o cuidado com o mais fraco, o zelo pela família. E por último, ele diz: maldito aquele que feriu o seu próximo em oculto. Maldito aquele que aceita suborno para matar a pessoa inocente. Aquele que feriu o seu próximo em oculto. E aqui, naturalmente, não matarás, né? O mandamento claro. Esse aqui é aquele que envenena o outro. É o que mata. É o que destrói a reputação. É o que destrói a honra. É o que destrói o nome, a dignidade do outro. Quando você tem muita gente que fala mal de você, você acaba ficando orgulhoso. Quando só uma pessoa, você até acha um problema. Quando é muita gente, você acaba ficando até orgulhoso. Aí você descobre que mais alguém quer falar de você. Aí você diz, entra na fila, porque você vai demorar um pouco para chegar a sua vez. Falar mal do outro pode ser algo... Uma única pessoa fala mal de você, pode ser 30 pessoas. Não importa a quantidade de pessoas. Você pode destruir a reputação do outro se você não falar a verdade. Para quem de direito? Não para o outro que não tem nada a ver com a história. Matar, destruir em oculto, não é só envenenar. É como erosão, destruir o bom nome do outro. Com uma erosão, destruir a honra do outro. O que a Escritura nos ensina aqui é aquele que tira a vida do seu irmão. Veja, o que feriu o seu próximo em oculto. Aquele que causa danos em oculto. Esse, diz o texto, esse está sob maldição. A preocupação é essa. E por último, aquele que aceitar suborno para matar a pessoa inocente. E aqui ele está falando dos magistrados, irmãos, literalmente os magistrados. Esses são aqueles que de modo tão claro deveriam zelar pela justiça e pela verdade, promover a honra dos inocentes e a culpa daqueles que praticaram o crime. Nunca aceitar suborno para condenar o inocente. Nunca aceitar suborno para condenar o inocente. Nunca aceitar que aquele que não cometeu um crime seja condenado enquanto que o criminoso saia livre. Nós nunca deveríamos permitir isso. O suborno aqui é condenado. Lembre-se que no Salmo que nós cantamos, o Salmo 15, diz lá, aquele que não aceita suborno. Quem subirá ao monte do Senhor é aquele que não aceita suborno, aquele que não vive para fazer injustiça com base naquilo que recebe dos outros. Maldita é a sociedade, maldito o homem que pratica a idolatria, mesmo em oculto, que desrespeita a autoridade dos pais, que não protege os mais fracos, que pratica todo tipo de imoralidade social na área sexual e que apoia e aprova tais coisas.
Maldita é a sociedade que vive assim. Maldito o homem que se comporta assim. Por isso que o termo maldição, repetido tantas vezes, conclui-se no verso 26, da seguinte forma: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não cumprir as palavras desta lei. Interessante notarmos isso, porque quando nós obedecemos a Deus, nós dizemos claramente isso, irmãos. Nós estamos afirmando com todas as letras que nós queremos viver de acordo com aquilo que o Senhor ordenou na sua palavra. Quando nós fazemos esses votos aqui, e que nós vamos buscar anular tudo aquilo que impede a vida vivida de acordo com a lei de Deus. E que nós não vamos nos associar com nada que promova aquilo que é contrário à lei do Senhor. É por isso que a palavra maldição, então, é usada aqui com muita força. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Todo homem, irmão, todo homem nessa terra está debaixo dessa maldição. Porque você pode nunca ter se deitado com uma mulher que não é a sua, mas o seu coração pode ser impuro. Você pode nunca ter matado ninguém, mas você já odiou alguém. Todos nós estamos debaixo dessa maldição. Por isso que lá em Gálatas, no capítulo 3, eu queria que você fosse comigo para esse texto, nós concluirmos. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 6, diz assim: é o caso de Abraão, Gálatas 3, a partir do verso 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Entenda aqui, irmãos, a primeira declaração é essa: em ti serão abençoados, não é? Porque estamos aqui debaixo de maldição, essa linguagem. Por isso a primeira grande declaração de Deus a Abraão é: serás uma bênção, em ti serão benditas. Porque a maldição é a marca de todos os homens nessa terra. Não é? Deus amaldiçoou toda a criação por causa do pecado. Ele continua: de modo que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Entende? Ora, se nós estamos debaixo da lei, veja isso, irmão, pois todos quantos, pois, são das obras da lei, se nós somos justificados pela lei, se nós somos justificados por nossa obediência pessoal, lembre-se disso: um pecado desses ordenados por Deus, um pecado contra a lei de Deus, nos põe debaixo de maldição. Todos os homens estão debaixo de maldição, porque são pecadores. Essa é a linguagem bíblica. E aí, Paulo então afirma, no verso 10, essa é a linguagem: todos quantos, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Veja o Deuteronômio 27, você vai lembrar: maldito todo aquele que não fizer as palavras ou praticar as palavras desta lei. Maldito.
E como é que eu sou livre dessa maldição? Se eu sou pecador, irmãos, qualquer lei quebrada, externamente ou internamente, nos torna condenáveis. Mas deixa eu lhe dar uma notícia pior ainda. Nós já nascemos condenados, porque nascemos em pecado. Nós já estamos debaixo da maldição. Então Paulo nos dá a solução e o texto diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição. Como foi isso, irmãos? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Cristo nos livrou da maldição da lei. É por isso que nós não estamos mais sob maldição. Por isso Paulo disse em Romanos: os que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Ele se torna... Eu não estou mais debaixo de maldição, porque Cristo se tornou maldição em meu lugar. Em meu lugar. É por isso que agora nós temos a lei, irmãos, não como maldição, porque a maldição da lei já não pesa sobre nós. Por isso Paulo diz aos Romanos: nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. As pessoas pegam para dizer que nós estamos debaixo mais de nenhuma lei moral. Não, nós não estamos mais debaixo da maldição da lei. Nós temos sim que amar a Deus acima de todas as coisas, cultuá-lo segundo a sua palavra, não fazer mais de escultura, honrar os nossos pais, mas não porque nós estamos debaixo de maldição, porque a maldição foi tirada que estava sobre nós, está em Cristo. Não há mais maldição para os que estão em Cristo Jesus. A maldição caiu sobre ele. E é por isso que agora a maldição do pacto das obras já não pesa mais sobre mim, porque Cristo a levou sobre si. Agora, irmãos, maldito, 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 como diz o texto, é todo aquele que transgride a lei de Deus, rejeitando o Cristo prometido, que levou sobre si a nossa maldição. Agora nós somos livres. Essa lei que é maldito aquele que não faz tais coisas. Agora nós ouvimos da boca do Senhor: bendito de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai, os que foram abençoados por Cristo. Toda maldição já não está mais sobre nós. Deixa eu dizer a você que está sem Cristo nessa manhã: você pode ser um conservador na sociedade e ter parâmetros bons para viver nesse mundo. Mas se Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, a segunda pessoa da Trindade, se Ele não for a tua salvação, você não vai ouvir: vinde bendito.
você ouvirá: apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, malditos. Que grande alegria, irmãos, nós temos esse Salvador como nosso Salvador. Que grande alegria vê-lo estender as mãos sobre nós e dizer: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Ouvi isso daquele que levou sobre si a minha e a nossa maldição. Bendito seja o Cordeiro de Deus, o Deus Altíssimo, o Senhor entronizado nas alturas. Bendito seja o seu nome para sempre. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso, mais uma vez nós exaltamos o teu nome por tão grande obra e misericórdia. Porque o Senhor de fato nos livrou da condenação. E nós somos, ó Deus, livres, porque Cristo levou sobre si a nossa maldição, que era nossa, Senhor Deus. E por isso nós exaltamos o nome do Senhor e nos alegramos profundamente na manhã desse teu santo dia. Obrigado por tua bondade, pela graça. Sustenta a tua igreja nos teus caminhos, ó Deus. Firma-nos nas verdades e na esperança desse evangelho que não falha, para que a nossa alma, mesmo atribulada com as dores dessa vida, não perca a convicção de que recebemos a bênção de todas as bênçãos, por meio do nosso Redentor Jesus Cristo, o perdão dos nossos pecados. No nome dele nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Coloquemos-nos de pé.